Fala, torcedor vascaíno! Fala, minha galera do Comenta Léo! Saudações vascaínas! Mais um vídeo do nosso canal entrando no ar, mais uma notícia do Vasco para deixar você muito bem informado. E olha, vamos falar de reforço. Tem gente chegando no Rio, hein? Carlos Palácio, que nesse momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, estava no aeroporto de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, onde ele vai fazer os exames para acertar com o Vasco. A gente vai falar sobre isso, vai falar como o jogador vem para o Vasco, as expectativas, porque ele não foi tão bem no Inter. Eu vou fazer as informações dele e também quero a sua opinião. Se você quer uma análise do jogador mais completa aqui, a gente vai falar sobre isso. E também sobre os jogos do Vasco em abril. A gente tem todas as informações aqui para trazer para você. E olha, eu vou logo dizendo, quem quiser assistir o jogo do Vasco vai ter que desembolsar, porque vai ser todos os jogos por pay-per-view e à noite a gente vai trazer as informações aqui nesse vídeo. Então, sobe a vinheta! Salve, salve o torcedor vascaíno, a minha galera do Comenta Léo, aquele abraço! Estamos entrando no ar! Vamos falar de Vasco, vamos falar de Vasco da Gama, que estreia daqui há uma semana, hein? Sexta-feira tem estreia do Vasco da Gama. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. E vamos falar também sobre o Carlos Palácio. Mas antes, agradecer a você que está sempre junto, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, está dando essa moral pra gente. Falta pouco menos aí de 5 inscritos pra gente chegar aos 5 mil. Você pode dar essa moral pra gente. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, analista, scout. Trago as informações aqui nesse canal, todas as notícias, enfim. Aqui é o lugar para o torcedor vascaíno ficar por dentro de tudo. Notícias, análise, sugestão de jogadores, análise tática, é aqui no Comenta Léo. E eu te faço um convite, vem se inscrever, vem fazer parte dessa família, será um prazer tê-lo junto com a gente. Você pode ajudar a gente a chegar a 5 mil também, né? Mas enfim, vamos falar de Vasco, daqui a pouco eu falo sobre a contratação do Carlos Palácio, tá muito próximo, o jogador já viajou para o Rio, a gente vai falar sobre isso. Mas vamos falar de jogos, olha, o Vasco já estreia na próxima semana, às 7 da noite, não definido ainda se o jogo vai para o Maracanã, mas há um zum dentro do Vasco, que é muito provável que isso aconteça pelo apelo da torcida. Foi uma campanha também feita aí pelo Zé Colmeia, enfim. O Vasco pode ter essa estreia na sexta-feira que vem à noite contra a equipe do Vila Nova no Maracanã. A gente vai ter essa informação se vai ser ou não. Mas enquanto isso, tá aí passando na sua tela, o Vasco terá aí 5 jogos no mês de abril. Olha, 5 rodadas e os 15 pontos disputados no mês de abril. O Vasco inicia contra o Vila Nova, depois na outra semana vai enfrentar a equipe do CRB, depois o Chapecoense, depois volta para São Januário, onde vai enfrentar a equipe da Ponte Preta e vai aí seguindo até jogar contra a Tombense. Enfim, vai ser alguns jogos aí do Vasco durante esse mês de abril. E uma curiosidade, todos os jogos à noite e todos esses jogos terão transmissão do Premier FC. Só um jogo terá transmissão do Sport TV. Então, você, torcedor que quiser assistir os jogos do Vasco, vai ter que desembolsar um pouquinho aí, comprar ou uma assinatura, ou enfim, ou então naqueles links duvidosos que a galera gosta de assistir o jogo, para poder acompanhar o Vasco da Gama na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, já está definida aí os primeiros jogos do Vasco da Gama para você, torcedor, ficar por dentro das situações. E sobre time, a gente deve ter provavelmente aquele time que acabou o campeonato carioca jogando no início do Campeonato Brasileiro. Eu já trouxe a informação mais cedo aqui que há uma questão burocrática muito grande no Vasco por causa da questão da CNRD. O Vasco pagou a situação da dívida, mas a CNRD não reconhece o pagamento, quer que o pagamento seja feito diretamente, tá um imbróglio aí danado e pode ser que o Vasco fique sem poder escrever aí suas 4 contratações, né? Que é o Zé Vitor, o Eric, o Gabriel Dias e o Lucas Oliveira e agora o Carlos Palácio, que está chegando aí no Vasco da Gama. Então esse problema do Vasco. O time que vem treinando durante esses dias com o Thiago Rodrigues no gol. O Everton vem aí revezando com o Léo Matos, ainda não há definido. Mas na zaga, Quinteiro e Anderson Conceição. Na lateral direita tem treinado o Edmar. No meio de campo tem tido uma dúvida aí, né? Zé Gabriel vem treinando com o Yuri. Só que a posição do Juninho tem tido alternâncias, né? Ora treina o Vitinho, ora treina o próprio Luiz Henrique, ora treina o próprio Juninho, é uma dúvida ainda. O Nenê, o Gabriel Peck, o Raniel ali mais à frente, esse deve ser o time do Vasco aí para o início do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas o Vasco tem gente chegando aí, né? Carlitos, o Carlos Palácio, para quem não conhece o jogador,
é uma das grandes promessas do futebol chileno desde quando apareceu no União Espanhola. Só que eu tenho que ser muito claro, como analista eu tenho que trazer essas informações aqui para vocês, porque muita gente não acompanhava o campeonato chileno, né? Eu hoje acompanho o campeonato chileno, equatoriano, o campeonato argentino, segunda, primeira divisão, liga de reservas, por isso que às vezes aparecem alguns jogadores aqui, eu sugiro, porque eu conheço alguns jogadores. E esse é um jogador que surgiu com muita qualidade no União Espanhola. O Inter contratou o jogador por 16 milhões, foi um jogador que não rendeu no Inter. O que é que aconteceu com esse jogador, Léo? Esse jogador foi utilizado numa posição incorreta. É como eu digo novamente, se chegar no Vasco, eu já falei isso no Twitter, falei no grupo do WhatsApp e falo novamente aqui. Se chegar no Vasco e o Zé Ricardo quiser colocar o jogador encaixotado na ponta direita, vai ser igual o Bruno Nazário. Porque não rende. É um jogador que tem característica para jogar no meio, no corredor central. É um meia, ele é um meia de origem. No Inter virou um ponta, assim como o Sarrafiori também no Inter virou um ponta. Então, ele é um jogador de meio. Se for botar ele na ponta, que dê liberdade para ele fazer uma troca de posições, isso até com o próprio Nenê. Mas ele tem que ser um cara que no corredor central ele tem bons passes, é um cara que bota atacante na cara do gol, não é um cara que está fazendo tantos gols assim, mas é um cara de muita qualidade no meio de campo. Então o Zé Ricardo tem que saber essa característica do jogador. É um jogador que vinha sofrendo aí com muito na equipe do Inter para se adaptar, não vinha conseguindo se adaptar, enfim, chegou um tempo a estar deprimido, enfim, é um jogador que tem boas qualidades, mas que não se adaptou no Inter até pela posição que jogou. O jogador viajou hoje para o Rio, né? Na hora que eu estava gravando esse vídeo aqui, a gente tem essa imagem do Lacerda, né? Repórter Lacerda, que tirou essa foto, o jogador lá no aeroporto de Porto Alegre. O jogador vai para o Rio de Janeiro, onde vai passar por exames e aí sim pode acertar com o Vasco da Gama. A contratação seria em definitivo para o jogador vir para o Vasco, o Inter continuar com uma porcentagem do jogador. O Inter já pagou 50% do valor à União Espanhola. Nesse caso, o Vasco assumiria o restante da dívida aí do Inter com a União Espanhola e, obviamente, fazer um pagamento à equipe do Internacional. É um jogador que, como eu falei, não pode ser taxado como ponta, não é ponta, é jogador de meio de campo. Como o Sarrafiori chegou no Vasco, a gente falou isso, e eu volto a dizer, é um jogador que se dá bem jogando como ponta. Nos jogos do Inter, que ele entrou como meia central, ele foi um jogador muito bom, inclusive no jogo contra o Flamengo, o Inter ganhou de 2-1 com o gol de Tyson, o passe é dele, puxar o contra-ataque é dele, é um cara que tem uma visão de jogo muito boa. Na faixa central, com mais liberdade, é um jogador que joga muito bem. Mas se for colocar, se o Zé Ricardo inventar de colocar ele na ponta direita, como colocou o Nazário, vai ser mais um jogador que vai ser sacrificado pela situação que acontece da formação do Vasco da Gama. O que é que eu posso dizer? O Vasco hoje tem muitos jogadores, mas com características que não se encaixam na formação que o Zé Ricardo busca. Vai ter que haver uma mudança, mas pelos treinos que a gente está vendo durante a semana, a gente sabe que o time vai continuar jogando no 4-2-3-1 da forma que vem jogando. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado. Amanhã a gente deve ter uma análise do Carlos Palácio, aí onde eu vou falar um pouquinho melhor dele, vou trazer um pouquinho mais a história, como ele pode ajudar, quais as principais características, pontos fortes, pontos negativos do jogador. Mas enfim, a informação é essa, Carlos Palácio viajando para o Rio de Janeiro. Aquele abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.